Sou o professor Mauro Trojan com o programa Fala Professor. Nos acompanhe pelas redes sociais, seja YouTube, seja Instagram, seja Facebook, Twitter ou pelo site da Bitkom, o bitkomtv.com.br. Esse programa se destina a falar de educação, democraticamente e com todos os segmentos que permeiam ou que interagem com a educação. Vamos falar de educação e espiritualidade, de educação e educação à distância, educação presencial, como que a educação se relaciona com o mercado de trabalho, com as empresas, os profissionais, que rumo devem ter, enfim. Para tanto, nós vamos trazer aqui professores, diretores de escola, nós vamos trazer empresários, nós vamos trazer escritores. E hoje nós estamos trazendo uma pessoa muito importante. Primeiro, porque é uma satisfação para mim entrevistar um outro professor. E segundo, porque nós vamos falar com o professor Evaldo Cuyava, que nada mais é do que o reitor da nossa grande Universidade de Caxias do Sul. Professor Cuyava, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço participar desse programa. Fala, professor. O nosso parceiro, Mauro Trojan. Uma alegria estar com o senhor aqui, debatendo as questões atuais de formação, educação, inovação. São temas que todos nós nos preocupamos. E tão necessárias, né, professor? Tão necessárias. Quem não busca a inovação sucumbe, independente do sucesso passado, por incrível que pareça. Pois é. Professor Cuyava, tem pessoas que acham que para se chegar a reitor basta ter um bom indicador, basta ter politicagem. Normalmente não se fala em trajetória dentro da instituição, não se fala em competência. Por sinal, o professor Cuyava é doutor em filosofia, é mestre e doutor em filosofia, correto? Também esteve presente numa universidade da França, né, professor? Então eu gostaria assim que o senhor falasse um pouco para os nossos internautas da sua trajetória, desde a sala de aula até a sala da reitoria. Ok, é uma trajetória longa. Eu trabalhei por um período no ensino médio, fui professor no São José. Olha. Trabalhei com psicologia, filosofia da educação. Na época, um ano ainda moral e cívico, o SPB, e depois foi extinto esse conteúdo, enfim, essas disciplinas no ensino médio. Trabalhei por 5 anos e depois, evidentemente, eu busquei fazer um mestrado, um doutorado. Quando terminei uma especialização, eu já entrei na universidade, concomitantemente com o ensino médio, e depois eu comecei um mestrado. Aí eu abandonei o ensino médio porque fui morar em Porto Alegre para continuar meus estudos. O senhor chegou a ser professor de ensino médio e de ensino superior concomitantemente? Sim. Olha que bacana isso. Eu comecei, apareceu uma oportunidade quando concluí a minha especialização. Substituí o professor Valentim Lazarotto. Nossa. E o professor Lino Casagrande, que num período teve um problema de saúde, e aí nós que tivemos uma formação ali na universidade e de alguma maneira fomos percebidos como alguém que a universidade deveria investir. Então fomos indicados, eu e um colega meu, para substituir esses professores. Assim nós começamos a dar aula. A trajetória, conhece bastante sala de aula então, né? Sim, eu fiz uma opção, porque eu trabalhei também no banco, fui bancário também por alguns anos. Mas olha. E trabalhava na cobrança, lidava muito com relatório, com gerentes das empresas, mas a lógica do banco não era algo que eu sentia como uma missão de vida. Então, eu optei para ser professor de uma forma consciente, investi nisso, estou na UX há 25 anos. Pois é, o senhor disse, em março faz 26 anos de UX. E de magistério, ou seja, de trajetória na educação. São 30 anos. 30 anos, olha, que maravilha. Sobre a Universidade, Université Lumière de Lyon, na França, como foi essa passagem lá? Nós temos uma parceria já há muitos anos, desde que nós montamos um mestrado em educação.
temos contato com a Universidade de Lyon, temos professores que trabalham conosco, e a partir dessa relação eu visitei várias vezes Lyon, iniciei até um pós-doutorado, depois assumi a gestão aqui, não tive tempo para ter que ficar pelo menos 6 meses, um ano lá, e apareceu a oportunidade também de um convite para trabalhar como professor convidado. Olha. E aí eu trabalhei em 2013 lá por um período, trabalhei com filosofia da educação, Bachelard, um pensador importante, que influenciou muito o Brasil na metodologias de ensino, e tive uma experiência. E durante o doutorado eu assumi também como um desafio de vida, consegui uma bolsa do DAD da Alemanha, eu fui estudar em Kassel, fazer um sanduíche. Então, tive essas experiências internacionais, me ajudou bastante. Acredito. Porque... amplia a visão, né? É um desafio, Passa a olhar o Brasil de outro modo, o nosso mundo, aquilo que a gente vive, e tem como imaginário também das diferentes culturas, outros países. Então, olhar de fora aquilo que nós somos é muito interessante. A gente aprende também a valorizar. Nós temos qualidades enquanto povo, enquanto nação, que muitos países não têm. Essa diversidade que nós temos, aqui a gente aceita a pluralidade de crenças, como outros lugares não vê essa capacidade de se reinventar, essa criatividade que o brasileiro tem, essa flexibilidade. E tu não vê em determinados países, determinadas culturas, determinados povos, não tem isso que nós temos. Então, nós temos qualidades que a gente não percebe. Então, só olhando de fora... é que se consegue ver, né? Exatamente isso. Que, apesar de já fazer 5, 6 anos dessa sua passagem, né? Dá para traçar um paralelo entre as universidades de lá, as europeias, que nós sabemos que são seculares, né? E a nossa, por exemplo, Universidade de Caxias do Sul? Sim, evidentemente que são muito mais tradicionais. Nós temos uma flexibilidade maior, nós temos uma capacidade de se reinventar muito maior. É mesmo, né? Claro, mas olha, que bacana. Com certeza, eles são muito rígidos nas questões... retilíneos, né? Exatamente, inclusive nas questões pedagógicas, são muito mais tradicionais que nós. Os nossos professores são muito mais criativos, eles interagem muito mais com o aluno, com o estudante. Determinados lugares tu não tem acesso ao professor, dificilmente tu consegue até conversar com o professor. Então, as universidades tradicionais, elas hoje praticamente, comparando com o Brasil, elas estão superadas. Mas olha, professor Cuyava, que lições a pandemia está deixando para nosso ensino superior e especificamente para a nossa UX? Muitas. Muitas, né? Muitas lições. Em primeiro lugar, nós percebemos que determinadas coisas que eram dogmas para nós como algo que parecia impossível de implantar e fazer, nós conseguimos fazer. Nós praticamente paramos uma semana quando surgiu a pandemia. Nós fechamos a universidade uma semana, chamamos todos os professores e agora cada um vai ter que se capacitar e na semana seguinte tem que fazer a aula a partir da sua casa. E muitos tinham dificuldades do ponto de vista de lidar com as ferramentas, enfim, e todos se adaptaram. A tal ponto que nós fizemos uma avaliação onde 7.000 estudantes participaram, e desde 2002 que nós implantamos um sistema de avaliação, nossos professores e estrutura, foi a melhor média nós obtivemos, foi o semestre. No primeiro semestre agora? Deste ano. Então isso mostra que a pandemia, ela trouxe algumas vantagens para nós, do ponto de vista de capacidade de se reinventar, se adaptar, e nós levaríamos, acho, alguns anos para chegar a uma etapa que nós vencemos em pouco tempo. Então, esse é um aspecto importante. Olha que bacana isso. Nós tivemos o prazer de conversar aqui também com
com a Flávia Vergani, que é a nossa secretária municipal de educação, e não foi muito diferente também na escola municipal. Eu acho que o empurrão que a pandemia deu em todos nós, diríamos assim, o sacudão que ela deu no sentido de tá na hora de definitivamente despertar. Eu acredito, gostaria de ouvir a sua opinião, de que sala de aula, professor, aluno e conteúdos também, esse quarteto, ele começa a definitivamente mirar mais para o futuro, menos para o passado, porque nós que somos professores, né? Os nossos avós foram ensinados com quadro negro, giz e as classes, os nossos pais, nós e os nossos filhos, né, reitor? Então, eu acho que esse empurrão, essa reinvenção, ela não passa apenas pela universidade ou pela escola, ela tem que passar pelo aluno, tem que passar pelo professor, ela tem que passar pelo conteúdo e pela sala de aula, a reinvenção do ensino como um todo. O que o senhor pensa a respeito disso? De fato, todos têm participação nisso, porque o aluno também ele tem que aderir a esse processo. Tem que se enquadrar, né? Se enquadrar. Então, todos se enquadraram e o mais importante é que muitos alunos nesse processo tiveram a oportunidade de pegar mais disciplinas e até solicitaram, porque tem gente que conseguiu conciliar o estudo, cuidar dos filhos, fazer a gestão da casa e não precisou se deslocar, enfim, então teve algumas vantagens. Então muitos alunos até pediram, se for esse semestre, se for aula síncrona, eu vou pegar mais disciplinas, porque eu consigo pegar. Agora, se eu tiver que me deslocar e contratar alguém para cuidar do meu filho, eu vou ter dificuldades, então tenho que pegar menos disciplinas. Então, tem muitas vantagens o ensino síncrono, mas qual é a diferença do síncrono e do EAD? Isso eu ia lhe perguntar agora para todo mundo entender. Porque o aluno, ele gosta do professor interagir. Perfeito. Então, o professor, a partir da sua casa, ou do seu posto, onde cada um se organizou, ele consegue interagir com todo mundo. E depoimento dos professores, muitos alunos que na sala de aula normal não perguntavam, a partir dessa relação com a aula síncrona, teve muito mais participação, inclusive. Então, não prejudicou a interação professor-aluno. Então, o professor dando aula num determinado horário, que é programado, abre a sala e dá aula, interage e assim por diante. Ao vivo, né? Ao vivo. O EAD são conteúdos, tem um roteiro, evidentemente tem toda uma questão pedagógica, né, de construção do conhecimento e atividades que tem que desenvolver, mas não existe o professor. Tem um tutor que acompanha um grupo de alunos e o professor não interage com os alunos como é a aula síncrona. Sim, até existem algumas universidades que têm as aulas à distância, e inclusive onde o aluno pode se programar com horários de sua disponibilidade. Mas é isso que o senhor está falando. O professor está lá e está dando sua aula, o aluno está cá, está na frente do computador e está vendo a aula. Não existe a inter-relação entre os dois, né? E isso é uma coisa que faz falta, né? Tem um diferencial enorme. Porque o ensino que nós chamamos auto-instrucional, onde o professor não está presente, tem que ter muito mais disciplina, tem que ter mais autonomia. Então, depende muito do esforço do aluno, de ele se organizar e ter um hábito de estudo programado, e aí dificulta. Então, perfeito. O brasileiro, como não é muito disciplinado, é verdade, ele tem mais dificuldades. Então, se ele deixar o conteúdo para a semana seguinte, começa a não dar conta. E por isso que a evasão é muito grande no ensino à distância. Com certeza. Chega a 40%. Com certeza. Até mais em alguma situação. Né? Reitor, o senhor acredita de que a educação no futuro,
Nem vamos projetar 20 anos, porque hoje a pandemia mostrou que nós não devemos mais projetar tanto assim, né? Como o senhor falou, em uma semana foi feito o que em anos não tinha sido feito, né? Pois bem, mas vamos projetar assim os próximos 3, 4 anos. Acreditamos todos nós que a gente não vai virar o ano com a pandemia. Tomara que não, tomara que chegue a vacina, né? Mas não se sabe. A educação à distância assíncrona, como o senhor está falando, ela veio para ficar? Sim. Veio para ficar. Veio para ficar. Híbrida ou somente síncrona? A tendência é híbrida. É a híbrida, né? Nós, algumas disciplinas, nós estamos pensando em ir até o final do ano, independente de se autorizar. Se voltar à presencialidade ou não. Porque ela tem algumas vantagens. Imagina alguém de Vacaria que não tem o curso lá, tem que vir até Caxias do Sul. E gasta 2 horas para ir e voltar. Certo. Então, não faz sentido. Não. Não faz sentido. O professor, ele pode dar a sua aula e tantos ônibus que vêm a Caxias do Sul e as pessoas às vezes têm que largar o emprego às 3, 4 horas da tarde para se deslocar à universidade para tratar conteúdos teóricos. Perfeito. Então, isso ele pode fazer. Quando a abordagem é conceitual, teórica, é bem apropriado fazer aula síncrona. É uma questão até de economia, de tempo, tem muitas vantagens. Segurança, economia, realmente. Eu acredito particularmente muito nessa linha que o caminho da educação é o hibridismo, não tenha dúvida. Eu acho que a gente nunca vai poder, por exemplo, ter um curso de medicina 100% à distância, né? Mas híbrido sim, com muitas disciplinas à distância e outras tantas presenciais. Né? Vem fazer a vivência, a parte prática, presencialmente. O que é conceitual, o que não precisa de vivência, ela pode ser perfeitamente dada como aula síncrona. Perfeito. Quantos campi hoje a UX tem? Temos 9 unidades. 9 unidades. E todas elas entraram no esquema síncrono gerenciado pela unidade de Caxias do Sul, pela mantenedora. Exatamente. Correto? E Bento Gonçalves nós temos, como tem uma estrutura enorme, nós também temos professores que a partir dessa unidade também. Uma coisa que é polêmica, né, professor Cuiava, mas as mensalidades, elas tiveram alguma valoração diferente? Não, o custo nosso aumentou. O custo, sim, tem a produção. Nós tivemos que investir em tecnologia, nós tivemos que... Então, não diminui o custo, porque a sala de aula tem o professor, ele só não está na tradicional, mas ele está em casa, então ele cumpre a mesma carga horária. Com então, todo o aparato tecnológico. O custo maior, de fato, é o professor, não é água e luz, claro. Né, todas as outras estruturas, mas em termos de tecnologia nós tivemos que investir. Então nós não diminuímos nossos custos, a não ser a luz, a água, que é um custo menor. A higienista, enfim, aquelas coisas menores. Evidentemente o campus está sendo cuidado igual, então os custos não diminuíram. Então não é que as aulas síncronas vai baratear, não. Bem pelo contrário, nós vamos ter que investir cada vez mais em tecnologias e o ideal seria preparar estruturas onde o professor da sala de aula pudesse interagir com o Brasil, com o mundo. Perfeito. Então, algumas salas de aulas poderão, no futuro, ter um grupo de alunos presencialmente e, ao mesmo tempo, essa aula ser transmitida para qualquer canto do mundo. Talvez isso possa acontecer, só que, nesse sentido, nós temos que investir em estrutura, precisa de equipamentos, não basta colocar o celular porque na frente ou uma câmera, porque... Não é assim. Né? Não é assim, porque uma coisa está transmitindo a tua aula para fora, outra é tu interagir com um grupo de alunos e ao mesmo tempo estar transmitindo. Teve muita gente que não entendeu esse comentário que o senhor acabou de fazer, essa justificativa da não redução das mensalidades? Evidentemente, teve movimentos de alunos, sim, e no Brasil todo. Sim, exatamente. Instituições, algumas elas concederam descontos, nós também estamos trabalhando isso, mas nós entendemos que não seria
equitativo. O conceito de equidade é muito interessante, porque é igualdade, mas respeitando as diferenças. Perfeito. Então, não adianta dar desconto para aquele que tem condições de pagar. Uma coisa é quem perdeu o emprego, aí nós temos seguro. Outros têm mais dificuldades. Então, nós estamos avaliando um a um. E nós concedemos desconto, sim, mas não dentro de uma visão isonômica, ou seja, igual para todos. Isso nós entendemos que é injusto, porque tem situações e situações. Então, tem áreas que foram muito mais prejudicadas. Então, cito o exemplo, a área de engenharia, sociais aplicadas, são áreas que mais sofreram, onde nós identificamos alunos que têm mais dificuldades. Evidentemente, a dificuldade é para todos nesse contexto, mas algumas áreas onde as empresas demitiram mais e muitos essa reengenharia no contexto brasileiro, em que as pessoas passaram a ganhar muito menos nessas crises. Então, principalmente áreas de engenharias e sociais, são as áreas que mais sofreram. A saúde ainda, nesse contexto, ainda está mais valorizada. Maravilha. Professor Cuiava, infelizmente o nosso tempo é limitado, mas eu faço questão de já lhe deixar aqui o convite para outros encontros, porque, nossa, falar com educação, com quem entende educação, com quem vive a educação, e com quem pode transmitir justificativas plausíveis a respeito da educação, de por que é assim, por que não é assado, é muito interessante e eu tenho certeza que é do interesse de todo mundo. Então a gente gostaria realmente de contar com o senhor novamente e agradecer enormemente, gratidão mesmo, reitor, assim, pela sua disponibilidade de nos presentear com a sua presença aqui nesse momento. Eu que agradeço, Mauro, por essa oportunidade, pela relação de parceria que nós temos há tantos anos. A UX é uma instituição comunitária, ela nasceu por iniciativa da comunidade, ela é mantida pela comunidade e está a serviço da comunidade. Então, é nosso papel, tudo que nós geramos em termos de recursos, reinvestimos na própria instituição e estamos buscando a inovação. O nosso desafio hoje é depender menos da graduação. Então, porque 90% daquilo que nós geramos em termos de receita provém do ensino, propriamente dito. Nós temos que virar esse jogo. Então, a pesquisa, embora ela seja reconhecida em nível nacional, a nossa pesquisa é relevante, mas ela não gera recursos financeiros para nós. Então, nós temos muitos desafios nesse sentido. A graduação virou commodity no Brasil. Perfeito. É um produto de pouco valor agregado. E a pesquisa tem que gerar recursos. Tem que gerar recursos, concordo. Tem que ser inovadora. Então nós temos desafio, por isso nós estamos trabalhando muito forte com as empresas, interagindo com os projetos que nós estamos implantando justamente nessa lógica, para contribuir também com as empresas, porque elas também precisam inovar. E investir na pesquisa, as empresas, até na cultura do brasileiro, não está no foco. Nós sempre compramos tecnologia e nós podemos, a partir das universidades, produzir conhecimento e gerar inovação em todos os sentidos, não só nas empresas, mas na prestação de serviços, em todos os sentidos precisam. Né? Até profissionalmente, o sucesso de um professor de 20 anos atrás, o sucesso passado não garante sucesso futuro. Com certeza. No momento que ele tem que se adaptar e dar uma aula a partir da sua casa, interagindo com os alunos a partir da tecnologia, aquele sucesso passado cai por terra, né? Então ele também tem que se inovar. Perfeito. Agradecemos mais uma vez a presença do nosso querido reitor Evaldo Cuiava, reitor da nossa Universidade de Caxias do Sul, né, tão abrangente, tão necessária e que já tantas milhares de pessoas já passaram por ela. Mais uma vez foi um prazer, então, reitor, e nos acompanhe. Todas as quartas-feiras nós estaremos trazendo pessoas que gerem conhecimento a respeito da educação para todos aqueles que nos acompanham. Quartas-feiras, às 20 horas, com o programa Fala Professor. Fiquem com Deus.
Etcom TV. Passa no seu smartphone.